Você acorda com uma fome que dói, mas isso não é apetite. É o sinal de alerta de que seu corpo está entrando em colapso interno. O que chamam de fome matinal é, na verdade, um pedido de socorro das suas adrenais. Mas por que ninguém te contou que isso é o início da falência hormonal? Porque o sistema quer que você ignore o sintoma e trate apenas a consequência. Portanto, 90% dos exames de sangue que você faz estão mentindo para você. Eles buscam doenças terminais, mas ignoram a disfunção que está te matando hoje. O cortisol deveria ser seu combustível de despertar, mas o seu está em falta. Mas quando a glândula adrenal se esgota, ela para de produzir o ritmo circadiano. Portanto, seu cérebro entra em pânico e exige glicose imediata para sobreviver. E isso cria a falsa sensação de fome, mas o problema não é o estômago. O problema é que suas células estão famintas por energia que o cortisol não entrega mais. Sem cortisol matinal, a mitocôndria não consegue quebrar a gordura estocada. Mas para entender essa falência, precisamos olhar para o companheiro oculto do cortisol. O DHEA é o hormônio da juventude que deveria equilibrar o estresse. Só que na falência adrenal, o DHEA despenca junto com o cortisol. Portanto, você se sente um idoso de 80 anos preso no corpo de alguém de 30. Mas o seu médico diz que seu exame de cortisol está normal. Isso acontece porque o cortisol varia a cada hora, mas o exame só tira uma foto fixa. É como tirar a foto de um carro parado e dizer que ele corre a 200 por hora. Portanto, o diagnóstico de normalidade é o que mantém você doente. Mas a fome matinal é apenas o primeiro dominó a cair na sua saúde. O próximo dominó é a resistência à insulina causada pelo estresse crônico. Suas células se trancam para o açúcar, deixando você ainda mais exausto. Mas você continua comendo, tentando apagar um incêndio hormonal com lenha de má qualidade. Portanto, o seu fígado começa a ficar sobrecarregado tentando processar esse excesso. O fígado gorduroso é a consequência direta de uma adrenal que não funciona. Mas a medicina tradicional vai te dar um remédio para o fígado e ignorar a adrenal. É uma cascata de erros que começa no minuto em que você abre os olhos. Portanto, aquele café em jejum que você ama é o veneno final para sua adrenal. A cafeína força uma glândula morta a trabalhar, como chicotear um cavalo exausto. Mas o cavalo uma hora cai, e o nome disso é burnout biológico. Quando o cortisol zera de vez, nem o café consegue mais te manter em pé. Portanto, a insônia da madrugada aparece como um efeito rebote perverso. Você não dorme porque seu corpo está desesperado demais para relaxar. Mas existe um segredo que os laboratórios não querem que você descubra sobre o DHA. O DHA é a matéria-prima de todos os seus hormônios sexuais. Portanto, sua falta de libido não é psicológica, é falência de matéria-prima. Sem DHA, não há testosterona nem estradiol suficientes para a vida pulsar. Mas como reverter um processo que já está em estágio avançado? O primeiro passo é parar de dar açúcar ao cérebro no momento do susto. Portanto, o sódio e as gorduras boas são os melhores amigos da sua adrenal. Mas a medicina comum diz para você fugir do sal, o que piora a sua pressão. Pressão baixa e fome de sal são sinais clássicos de que o cortisol fugiu de casa. O contato com a terra recarrega os elétrons que a adrenal perdeu no estresse. Portanto, o aterramento não é misticismo, é biofísica aplicada à saúde. Mas o seu ambiente moderno é feito para descarregar sua bateria biológica. As luzes azuis destroem o pouco de melatonina que restava para o reparo. Sem reparo noturno, o cortisol nunca se recupera para o dia seguinte. Portanto, você acorda mais cansado do que quando foi dormir.
Mas existe uma mentira ainda maior sobre o cortisol que os atletas ignoram. Exercício intenso de manhã em quem tem falência adrenal é um suicídio hormonal. O corpo entende o treino como um ataque final de um predador. Mas não há predador, apenas você, destruindo seu próprio sistema de defesa. Portanto, sua tireoide desacelera para tentar salvar o que sobrou da sua energia. Pés e mãos gelados são um grito da tireoide em solidariedade à adrenal. Mas os exames de TSH continuam vindo normais nos primeiros anos. O sistema ignora o declínio funcional, até que ele se torne uma doença crônica. Portanto, você precisa aprender a ler os sinais do seu próprio corpo, não do papel. Mas por onde começar a reconstrução de um sistema hormonal devastado? Adaptógenos são plantas que ensinam a adrenal a parar de entrar em pânico. Eles não estimulam, eles modulam o caos que você chama de rotina. Portanto, o silêncio é uma ferramenta biológica mais poderosa que qualquer pílula. Mas o vício em dopamina das redes sociais impede esse silêncio. Cada notificação é um microtiro de cortisol que sua adrenal não pode pagar. Portanto, o detox digital é a primeira cirurgia que você deve fazer. Mas a fome matinal ainda está lá, esperando o próximo erro alimentar. Gordura saturada e colesterol são as pedras de construção dos seus hormônios. Sem gordura, sua adrenal é uma fábrica sem matéria-prima. Portanto, a dieta de baixa gordura foi o maior crime contra a saúde hormonal humana. Mas eles venderam o açúcar como energia e a gordura como vilã. O verdadeiro vilão é o cortisol alto que inflama as paredes das suas veias. Portanto, o estresse mata mais que o bacon, mas o bacon leva a culpa. Mas seu coração aguenta o tranco até que o DEH desapareça por completo. O envelhecimento precoce é a assinatura visual da falência adrenal. Você não está apenas ficando velho, você está sendo consumido por dentro. Portanto, repor o ritmo é a única forma de recuperar a sua identidade. Mas o ritmo começa na noite anterior, não na manhã seguinte. O escuro total sinaliza para a adrenal que a guerra do dia acabou. Sem esse sinal, ela continua em alerta máximo, gastando o que não tem. Portanto, a melatonina é o bálsamo que cura a ferida da adrenal. Mas acordar sem despertador é um luxo que sua biologia exige para ser saudável. O sol nos olhos emite o comando para o pico de cortisol correto. É esse pico que vai tirar sua fome desesperada e te dar foco real. Portanto, a clareza mental é o primeiro sinal de que sua adrenal está voltando. Mas você precisa resistir à tentação de voltar aos velhos vícios de dopamina. Seu cérebro leva 21 dias para entender que o perigo passou. Portanto, a consistência é o único remédio que realmente funciona aqui. O magnésio é o mineral que acalma a tempestade elétrica dos nervos. Mas a maioria das pessoas usa a forma errada de magnésio e não vê resultado. O malato e o glicinato são os únicos que sua adrenal realmente reconhece. Portanto, o afeto e a ocitocina são os desligadores naturais do estresse. Mas o isolamento moderno nos mantém em um estado de alerta constante. A cura é um retorno ao que é natural, simples e ancestral. Portanto, não aceite o normal de um laboratório que não conhece sua dor. Desligue o sistema que te adoece e ligue o sistema que te cura. Sua fome matinal era um aviso. Agora você tem a solução. Mas o conhecimento sem ação é apenas mais um estresse para sua mente. Portanto, comece hoje, antes que o próximo despertador toque. Sua vida depende do seu ritmo. Recupere-o.